A graça e a paz do Senhor. Queremos louvar a Deus pela sua vida e hoje começar mais um programa na Mesa Podcast. Hoje com a presença especial demais. Eu estava dizendo agora há pouco, meu coração está daquele jeito. Está conosco nosso querido e amado irmão Romualdo. Amém, glória a Deus. Que alegria, meu irmão, que alegria. Felicidade, é um prazer estar aqui com vocês, né? Amém. Meus amigos de longas datas, né? Quando você me convidou, aí veio muita coisa na minha cabeça, né? Lembranças, né? Grandes acontecimentos, né? Amém. Muita história, né? Muita história. Amém. E vamos gastar isso um pouco aqui na mesa hoje. Amém. É bênção demais, né? É bênção. A gente tem sempre uma pergunta, essa pergunta ela é padrão, sabe? Não que nós criamos um padrão, né? O padrão da mesa tem que ser assim. Não, isso é... Aqui não tem nada combinado, não. Aqui a gente vai chegando e vai sair. Mas né? essa pergunta aqui é uma pergunta que nós gostamos de fazer. Eu sei que você é seguidor, nos conhece, né? E está bem preparado. Tá, viu? tá. Com certeza. Ele tá. Eu não, mas ele tá. Nós temos aí uma turma boa que nos acompanha, que nos assiste. E a gente quer apresentar, né, nosso convidado ao nosso pessoal, nossos irmãos que nos curtem aí e nos ajudam nesse programa. Então, quem é Romualdo? Pessoa de Romualdo, quem é? Como você se descreve? Amém. Boa noite, né, a todos que estão assistindo. Romualdo, primeiramente eu vou dizer de onde ele nasceu, né? Eu sou natural de Itumbiara, Goiás. De Goiás, né? Mas apenas nasci em Goiás e fui morar em Minas Gerais, né? Na cidade de Centralina, também uma cidade interiorana que era a cidade cercada por fazendas, né? E moramos ali, eu e meus pais, né? Família. Passamos ali 6 anos, né? Depois disso a gente foi para Recife, né, onde passou mais 4 anos. Agora já, depois de Recife, nós viemos para cá, para Natal, no ano de 89. Então já faz 34 anos que estamos aqui. Se tornou potiguar, né? Veio com 7, 8 anos, então. Eu vim para cá com 9 anos. 9 anos. 10 anos ia fazer 11 anos de idade, tempo, né? faz um tempinho, né? Perdeu até o sotaque. Não, mas na verdade o sotaque de Minas a gente perdeu, né? Perde, né? Que falavam o R puxado. Você não trouxe um trem de lá, não? Não, é porque lá tem trem, né? Não, porque quando chegamos em Recife, assim, criança tem essas lembranças, né? Os meus colegas ficavam, fala aí a palavra portão. Aí eu falava portão, né? Portão. Era desse jeito, começava a rir. E assim foi Bacana. o início da nossa história, né? Chegou aqui com 10 anos de idade, aí deixa eu já pegando a deixa. Romualdo, natural de Goiás, passou pelo Recife. Era Recife mesmo? Em Recife, em Camaragibe, né? Sim. Lá moramos em Camaragibe e moramos em São Lourenço também. Bacana. São Lourenço, conheço São Lourenço, morei também em São Lourenço. Você é de São Lourenço, é? Não, sou de Casa Amarela. Nós temos aqui 2 conterrâneos, então. Legal. Aqui tem a família, Portão, né? E cuscuz. Portão e cuscuz. E tem uma história, assim, uma vasta história, né? A minha história, na verdade, tem um testemunho por trás disso, né? Eu vou apenas trazer um resumo, aí numa outra oportunidade eu posso, né? Trazer um spoiler, só aquele... Amém. Entendeu? Assim que eu nasci, quando eu falo assim para as pessoas, alguns colegas meus, outras pessoas assim perguntam, eu falo, mas rapaz, tu passou por tudo isso. Aí isso é um milagre. Porque na verdade eu sou um milagre de Cristo. Glória a Deus. Porque sempre quem trazia esses relatos era minha mãe, meu pai, que hoje, né, seria o aniversário dele. Né? Ele ia fazer 89 anos. É mesmo. Hoje mesmo. Hoje o corpo tá apertado, né? Tá apertado. Tá apertado. Mas graças a Deus o Senhor tem dado conforto, né? Até eu me admiro pelo fato que há
alguns anos atrás, eu temia muito esse momento, né? Temia. Talvez se fosse outra época, talvez eu não tivesse a estrutura que eu tenho hoje, né? Que até outras pessoas falam, rapaz, tu tem sido assim uma pessoa assim forte, Sim. Na família, até para ser base, né? Assim, não desmoronar também. Sim. E a questão pelo fato da minha mãe estar comigo. Isso. Precisar de você Aí eu forte. não posso estar demonstrando aquela fraqueza, né? Para ela não estar ali sustentando. E hoje, assim, é uma data, né? Mas graças a Deus, Deus tem dado força. E sei que Deus, Ele deu descanso pro meu pai. Com certeza. E a minha gratidão a Deus é porque Deus, Ele permitiu, né? Eu tive esse privilégio de ter o meu pai por esse tempo. Glória a Deus. Né? O programa de hoje é em memória do nosso saudoso Isso. Pires. Glória a Deus. E se hoje estou aqui, foi assim, os grandes ensinamentos do meu pai. Às vezes ele não precisava falar muito. Era só olhar. Só olhar. E às vezes dizer 2, 3 palavras. Mas eu louvo a Deus por tudo quanto ele. Romualdo, aí você fala, quem sempre deu testemunho do milagre que você eram seus pais. Porque como eu era muito pequeno, não podia, né? Sim. Mas quando eles contavam pra mim, nossa Deus, um milagre mesmo. Porque com 1 ano de idade, eu fiz a primeira cirurgia, né? A cirurgia de hérnia, uma cirurgia mais simples. Mas quando eu completei 2 anos, aí começou a aparecer um problema de saúde sério. Que, assim, na parte física, a barriga começou a crescer e na época os recursos, né? Não é como hoje. Isso. Aí se demorou muito, assim, um pouco para se saber o que era. Até descobrir que eu estava com um rins estragado. Isso. Aí com isso, aquele desespero, aí foi para o hospital, aí o médico disse que tinha que fazer a cirurgia nas pressas. Aí foi feita a cirurgia e aí houve a extração do rim. Hoje eu tenho só um. Você só tem Só um tem rim. Então, Romualdo, eu tô com um pouco de vergonha, porque eu te conheço já tem 20 anos. E eu não sabia dessa história. nem eu sabia. Eu já conheço coisa. uns 18. Eu não sabia dessa história. Que coisa. Tenho só um rim. E na época aconteceu muita coisa. Muita coisa. E quando eu falo que é um milagre de Deus, que eu cheguei ao ponto de expirar. Houve um desespero que até na época meu pai falava assim, né, dizia assim, ó, ele morreu só comprar o caixão mesmo para fazer o sepultamento. Sei que houve um rebuliço muito grande, né? E na época os pastores, nossos pastores, que era o pastor Álvaro, que hoje ele é presidente do campo em Uberlândia, e o pastor Eurípides. Eles eram só dirigentes mesmo de igreja. Aí o pastor Álvaro que foi lá no hospital, orou. Aí Deus me deu a vida de novo. Glória a Deus. Milagres. Glória a Foi Deus. um dos primeiros milagres que Deus O nosso fez, irmão né? Pires sempre foi eu tive a oportunidade de conhecê-lo e de lidar com ele. Ele sempre foi um homem muito positivo nas suas palavras, né? E assim, vocês, os irmãos, são a prova disso, que parecem bastante com ele. Ele segurou a dificuldade, mas sempre firme e forte, né? Nunca Sempre teve... firme e forte. Glória a Deus, glória a Deus. Só nesse momento aí que porque ele sempre foi, ele era positivo nas coisas, entendeu? Quando Era ele isso que eu fazia, queria dizer, essa entendeu? palavra que me faltou. Ele sempre foi positivo no que ele faz. Quando ele viu essa situação, não, é só... Aí a família se desesperou, meus irmãos tudo pequeno. Isso aqui foi um desespero. Você é o do meio, Romualdo? Sou o caçula. Você é o caçula. Seu Sou caçula. caçula. É mesmo, quem é mais velho hoje é o Roberto, né? O mais Hoje. velho é Roberto. Hoje, né? Que já bateu alguns. É. Ô Romualdo, você falando sobre milagres, sobre o pai, me conta um pouquinho da tua experiência com o teu pai, quem foi o seu pai, porque tipo, o irmão Pires, ele viu o que, 87 anos? 87. 87 anos. e alguns meses. Então né? foram anos, foram bastante anos para educar os filhos, crescer. Eu me lembro você falando que ele sempre era positivo, né? Fiel.
que eu lembro dele, ele já não lembrava de muitas coisas, já não, né, sabia que era quem, mas uma coisa que ele não esquecia era o louvor da harpa cristã. Botava para começar a cantar e ele estava lá cantando, né? Aí, tipo assim, a essência do espírito aí. E escuta, me fala um pouco sobre a sua experiência, como sou seu pai, família, como foi a sua criação, momentos difíceis que vocês passaram, que algumas coisas o Roberto me contou, né? Na trajetória que a família tem muita história para contar, na verdade, né? Como você falou, se for contar aqui o tempo é pouco, não é isso? Mas conta um pouco aí dessa história, família. Eu vou tentar aqui resumir, né, a história, a vivência com meu pai. Sempre foram crentes, né? Sempre foram crentes. Sempre. Meu pai, ele era da missão, aquela do Alecrim. Só que na época que a missão era na tenda. Na tenda. Era da tenda. Então ele passou um tempo afastado. Aí depois que ele se afastou, ele foi conhecer a minha mãe. Né? Aí depois ele voltou para a igreja também. Ele conheceu sua mãe aqui em Natal? Em Recife. Sim, em Recife, desculpa. Porque papai gostava muito de viajar. Então a missão era em Recife? Não, aqui em Natal. Sim, mesmo. entendi. Eles vieram para cá ainda não crentes? Não crentes. Ah, entendi. Meu pai, quando ele foi para Recife, ele já era afastado da igreja. Ele passou 19 anos afastado. Isso eu falo assim porque meu pai sempre contava as coisas, sempre gostei de guardar, né? Porque são fatos importantes. Né? Eu acho essa questão muito importante. Meu pai, a história de vida, depois assim, numa outra oportunidade, eu vou tentar resumir aqui. Mas a história de vivência do meu pai foi uma história assim, linda e difícil. Porque quando ele relatava o que ele passou, eu disse, meu pai é algo extraordinário, porque ele não passou de uma forma assim, vamos dizer assim, o que ele passou descontar nos filhos. Sim. Entendeu? Ele reteve aquilo que ele passou e ensinou aquilo que o pouco conhecimento que ele tinha, né? Porque meu pai, ele chegou a cursar só até a 5ª série. Mas é uma pessoa muito batalhadora, muito sábia, né? E sabe. Quando ele falava as coisas assim, nossa, eu não sou 30% do que meu pai foi. Mas o que ele passou para nós, eu procuro sempre até hoje fazer da melhor forma. Porque ele criou os filhos de uma forma que uma coisa que ele sempre falava pra gente, estude. Ele nunca chegou e precisou, vamos dizer assim, forçar, mas estude. Porque ele queria passar para nós o quê? Para nós não passarmos o que ele passou. Sim. Né? Ele, para você saber, papai, ele, quando era pequeno, ele passou por dificuldades, né? Ele teve uma criação muito dura, meu avô era muito, cadê meu bisavô, meu avô, era muito duro com ele e minha tia. Mineiro, não, de Goiás. Seu bisavô. O meu avô era daqui. Seu avô era daqui. Aí ele pegou, quando era pequeno, se eles fizessem qualquer coisa errada, era um motivo de bater. Era um tempo muito difícil. Era, era difícil. Mas era a forma de criação deles. Meu pai, ele nunca, só não me interrompendo, meu pai, ele nunca bateu em filho. Vocês nunca apanharam? Não, meu pai não. Agora minha mãe, minha mãe pra gente apanhar, tinha um devocional. E era? Tinha um devocional. Diz aí pra gente, desse ensinamento, pra gente passar pra... Ela fazia um devocional. Teve uma vez que o Rodolfo, era os que aprontavam mais, Meu Deus! Né? Não, vocês me veem assim hoje, mas eu aprontei muito. Né? Rodolfo, você não aprontava mais, Rodolfo, era Romualdo, eu sei disso. Aí às vezes eu fazia as coisas e ele terminava apanhando, né? Sobrava... Rodolfo é o mais novo e tudinho, né? Não, o Romualdo é mais novo.
Ah, você eu sou mais encostado a ele. É encostado a ele, Ele fazia e jogava nos Pior que o pinhaços de Rodolfo mais Rodolfo. novinho. Quer dizer, Teve uma ocasião que a gente fez uma coisa errada, isso bem antes de ir pro culto. Aí minha mãe disse, quando chegar do culto, Eita. a gente vai acertar isso aí. não é possível se apanhar depois do culto, né? Não, Depois do culto que vai ver adorando, vai tá? Não esquecer, esquece. né? Vocês pensaram. A gente foi pra igreja, mas foi interessante. Até hoje, quando eu falo pra Rodolfo, a gente começa a rir. A gente foi pra igreja, aí tava no culto, aí eu comecei a olhar pro relógio. Eita, tá perto de terminar o culto. Eu não queria que o culto terminasse. Depois do culto, Depois do você culto. vai ter. Um mistério, né? Aí a gente foi pra casa. Aí quando chegou em casa, jantamos. Aí eu e o Rodolfo correu, foi para o quarto, foi se deitar e se Dormiu. Isso Só pra ver se... Isso é uma estratégia bem antiga, viu? Dormir cedo pra não apanhar. Aí só vi aquela voz. Rodolfo e Romualdo. Isso é sua mãe. Minha mãe. É o seu Pensou que era pai, assim, ó. né? Seu pai, tá viajando nesse período. Não, tava em casa. Em casa? Foi pro culto Era por também. conta dela. É. Não, Quando chamou Rodolfo e Romualdo. Aí a gente, Rodolfo e Romualdo, vem aqui. Aí meu pai foi lá no quarto. Vai lá, obedece a sua mãe. ele não batia não. Sabedoria, né? E outra coisa, minha mãe quando ia exemplar os filhos, ele não se intrometia não. Você falava de como é que foi o tempo que você usou aí? Ela fazia um devocional. Porque ela explicava porque estava batendo? Explicava porque ia bater. E ainda mais a gente tinha que ler o versículo. Sim, era o devocional na prática mesmo. Na Vamos prática ler. mesmo, vamos ler aqui. Falar sobre o cajado hoje, Vaso. Depois de fazer o devocional, ia orar ainda. Aí dobre seu joelhinho, Que bacana. vai orar. Meu Aí ele amigo. explicava por que a gente ia apanhar. Porque ia ser exemplado. Muito Aí legal. depois batia. Aí depois Depois. Caramba. Ei, Ei, É foda isso legal, aí, né? viu? Muito legal. porque eu não tinha. Depois do negócio isso aí, eu já tava me acalmando. Não pensava mais em bater mais não. Já tinha orado, já tinha falado. Ó, da próxima vez. Porque isso eu tomei como Vai pensar, um exemplo. mas de tudo, mas né? isso é Até válido. hoje eu lembro. Mas isso é muito sábio. E válido demais. Vale A demais. prova tá aí, né? Deu certo. Deu certo. São homens de Deus. Homens né? de Deus, homens sérios, homens. Muito bacana Aí demais. hoje, quando eu olho assim pra minha mãe, eu, nossa, né, como... Cuidou e agora a gente tá cuidando. Tá cuidando, mas tá vendo aí, né? Foi assim, porque ela preparou isso para o futuro. Hoje vocês cuidam dela, né? E a amam. Agora, aí o seu pai não batia, mas também batia, bastava de mas falar, agora bastava de sim. olhar. Ele era muito, como eu falei, ele é muito positivo na palavra e não deixava... Firme, acabou-se. Por exemplo, Roberto, ele teve os momentos que ele se afastou da igreja, né? Aí teve uma vez, tudo eu guardo essas porque são experiências Sim, que você guarda para assim, o futuro, né? E para a vida toda. Aí uma vez ele saiu, ele não proibia não de ele ir para festa, porque ele sabia o caminho, né? Aí ele foi para uma festa, uma balada, aí levou minha irmã. A minha irmã estava um pouco fria na fé na época, né? Aí pegou, levou ela. Aí chegaram de 1h da manhã. Aí tava tudo dormindo e só veio aquela batendo na porta. Aí meu pai já estava preocupado, né? E já estava chateado porque tinha levado a minha irmã. Uma época que não tinha celular, não tinha nada, né, bicho? E tinha telefone em casa, na época, né? Aí pegou, aí quando ele chegou e abriu a porta, aí meu pai só disse assim, isso é a hora de você chegar em casa. E quem mandou levar a sua irmã. Aí mandou a minha irmã entrar, aí você vai dormir na área. Você desobedeceu. Robertão, nós amamos o seu coração, Robertão. Tô lhe entregando aqui. Vamos Depois mandar. tu vem aqui e fala direitinho isso aí, Roberto. Aí eu e Rodolfo, com pena, né, do nosso irmão, lá na área. A pareia. Aí olhando lá pela brecha, querendo abrir a porta, aí o papai, Rodolfo, eu mandei, tá. Diga aí. Que legal.
Ainda assim bem, foi. E ainda bem que o Roberto não escutou aquela voz. Roberto, porque senão ele ia passar por aquilo e ainda pelo devocional da irmã Lourdes. Mas eles passaram. Passaram? Passaram também? Todos os quatro passaram pelo devocional. Glória a Deus, glória a Deus. Ei, que bacana, Romualdo. A sua criação foi uma bênção, né, Romualdo? Seus Eu pais... agradeço muito a Deus pelo fato de ter tido meu pai, né? Hoje ele não está mais aqui, mas a lembrança, A memória toda fica. a memória, os feitos, né? Cumpriu a sua missão, né? É. Combater um bom combate. Né? E meu pai, quando ele contava as histórias, eu disse, nossa, como você ficava imaginando. Porque meu pai, quando começava a contar as histórias dele, o pessoal ficava tão assim, abismado e se reunia. Irmão Pires, conta aí como é que foi essa situação, conta aí pra gente. Como era a sua infância, como era na escola. Papai, ele estudou naquela escola de base, lá da base, assim. E na época era tudo uniformizado de militar. Seu pai foi militar, não foi? Não, ele só estudou. Mas ele tinha uma ideia de militar, né? Porque como ele estudou lá, sim. aí era todo colégio militar, a disciplina. Aí o que ele fazia? Na hora do intervalo, ele ia lá pra oficina. Ele comia bem rapidinho, aí ia pra oficina lá na base. Aí ele sempre contava a história que tinha um mecânico lá português. Aí o que ele fazia? O português ele ia testar os jipes, né? Ele disse que nessa época ele tinha 12 anos. Aí ele ficava só observando o mecânico dirigindo. Ele aprendeu a dirigir olhando. Aí uma vez ele chegou lá na oficina e pediu para dirigir o jipe. Aí o mecânico, aí ele falando em português lá, ele até imitava, sabe? Aí, e tu sabe dirigir? Ele disse, eu sei. Aí o mecânico falou, eu vou deixar você dirigir, né? Ele entrou lá. Aí disse que, como ele era pequenininho, né? O jipão bem grandão. Ele pegou dirigindo. Aí o pessoal vendo aquele jipe andando sozinho, querendo saber quem era. Aí era meu pai. Bacana, muito legal. Modo, acaba que a história, na nossa conversa, tomou um pouco do rumo acerca de seu pai, porque é sua referência. É minha referência. A sua vida está inteiramente interligada aos ensinamentos e ao que os seus pais fizeram, né? Mas então, o nosso querido irmão Pires formou foram 3 homens e uma mulher, né? Tem mais. E todos, Tem mais, né? Que teve em outro casamento. Sim. Mas que a gente conhece aqui, local, vocês 3 e a irmã. Isso. Homens e uma mulher com a característica dele. Ele, positivos que nem ele, ainda bem, né? Hoje vocês são o retrato do que o nosso querido irmão Pires foi. Os seus ensinamentos. Meu pai sempre gostou de uma família unida. Ele nunca gostou de, por exemplo, se a gente tivesse em casa que tivesse com cara feia, ele disse, que é isso aí, cara feia é essa, vocês dois. Uma vez aconteceu um episódio, porque você sabe que dentro da família, sempre toda família ela tem essas intrigas, normal. Sim. É normal de família, porque são Depois cabeças, eu vou te contar uma história de Gene. Cadê? É normal. Só que existem, às vezes, em família, que sempre tem aqueles dois que tem mais atrito, né? Tem. Então lá em casa, quem tinha muito atrito era Rodolfo e... Ok. Era minha irmã e Rodolfo. Depois a gente vai chamar você aqui de Rodolfo Direito de resposta. E Roberto, pra vocês se retratarem aqui direitinho. Aí, por exemplo, nesse dia, o Rodolfo e o Roberto estavam brincando de futebol no campo lá em Santarém. Aí, na disputa de bola, eles ficaram com raiva um do outro. Aí lá vai pra casa com raiva, todos os dois, daí em casa, que ele nem falaram nenhum com o outro. O que é isso? Aí tu deixa o papai chegar e ver o negócio desse. Tudo certo. Aí meu pai era muito observador. Se a gente tivesse feito alguma coisa errada, ele olhava pra ele, o que está acontecendo? Aí eles chegaram, aí meu pai olhou assim, viu o Rodolfo no canto, Roberto, o que está acontecendo? Vocês não estão se falando? Aí ele disse, não, porque ele estava jogando ali, Rodolfo
entrou forte, né? Coisa de jogador. De jogador. Aí meu pai olhou assim pra ele, eu não quero esse negócio aqui não. Pode tratar de se falar aqui agora. É desse jeito. Romualdo, como era a família? A gente tá voltando ao que você falou aqui, falando muito do nosso irmão Pires, e eu acho que é justo, até porque hoje seria, né? Quantos anos se fosse vivo, teria completando hoje? 89. 89 Aí anos. hoje está completando 374 dias E partiu. que partiu. É mesmo. Né? Então Um tive a ano, próxima um mês e 19 e 18 já próximo dias. aniversário também da sua partida. Então tipo, é mais que justo dar uma atenção especial, porque é uma história de um pai, né? Isso é para que os pais que estão nos assistindo entendam, né? A nossa função como pai, o que a gente faz hoje, né, vai repercutir toda a vida, toda a história do filho, né? Isso vai marcar. Isso é o que você falar aí é bom para mim, bom para nós, somos pais. Endossar que aqui essa oportunidade, embora seja um tanto que dolorosa tratar do assunto, eu imagino, mas é para honrar Isso. o homem que ele foi. Foi um homem que é de ser espelhar e é de ser honrado todo Isso. tempo. E meu pai, por onde ele passava, não só no meio evangélico, né, no meio dos cristãos, mas onde ele trabalhava, um ambiente, era um ambiente alegre, né? Porque meu pai, ele sempre foi assim, de transmitir alegria, né? Ele teve 3 homens ou 4 filhos, né? 3 homens e uma menina que hoje são casados, bem casados, homens sérios. São um espelho, né? São um retrato do que ele foi. Então ele foi importante porque se ele não tivesse sido, ele teria... A gente não teria esse homem de Deus aqui na nossa vida. na nossa frente. Porque eu vou confessar aqui, eu antes de me casar, eu cheguei para minha esposa e disse, é o nosso casal referência. O Romualdo e Mara é o nosso casal referência. Inclusive eles são os nossos padrinhos de casamento. Olha só. E é Tem só muita lembrar. responsabilidade. É muita coragem. Isso já é uma responsabilidade muito grande. E Quando uma você coragem fala grande. Assim, quando você fala assim, você é meu referencial, isso pesa. Quando você vai analisar, isso pesa. E acaba que hoje a gente está falando muito sobre referência. Isso. E a sua referência hoje na mesa é o nosso saudoso irmão Pires. Isso. Mas eu quero trazer um pouco agora para a sua vida atual. E a gente acaba que aqui a gente vai fazer uma ponte com o que ele formou em você. Hoje nós temos aqui um homem de Deus, presbítero Romualdo. Isso. Um homem de muitas lutas e que na lida já se aventurou fazendo a obra do Senhor de várias maneiras. Mas eu queria ainda fazer um pequeno comentário acerca do nosso saudoso. Hoje você também é músico. E essa veia artística, como disse a Juliana no episódio do podcast passado, veio dele também porque ele era um grande músico, né? É um grande e excelente músico. Eu admirava, sempre fui um admirador, né, do meu pai, quando ele pegava aquele instrumento dele. Que era? O clarinete. Era... Meu nome? Clarinete. Oxe, eu não sou músico, Ele era, não tenho muito ele lia essas partitura, coisas. era Romualdo. Minha partitura. Desculpa o comentário besta, de um músico besta, mas sem aquela formação, Sem aquela formação. Mas o leitor de Ali partitura. ele pegava a partitura Porque dele. não é pra qualquer um, não. Ele pegava a partitura dele ali e ficava... Nossa, pai, como é que o senhor consegue fazer isso aí? Pai, é só isso aqui, fazendo isso aqui. As figurinhas. Coisa... É dom. É o dom. Aí você pegou isso aí. Temos aí Romualdo, maestro. A gente conhece como maestro Romualdo, né? Que A minha história como apreciador da música, ela já vem, achei, de infância, né? Porque meu pai, quando chegou em Minas, ele já tinha o instrumento dele, que ele contou pra gente como ele recebeu o instrumento dele, que foi um presente que ele ganhou, que o instrumento dele não tem mais o material, porque os clarinetes hoje em dia é um material sintético, dele era uma madeira, é de madeira dele. E ainda tem o clarinete. Bacana. Ainda tem.
Mas da próxima vez, nós é o seguinte, já vamos marcar isso aqui em público aqui, ó. Tá? A gente vai mostrar aqui para o Roberto ver, para o Rodolfo ver. Mas a próxima vez nós vamos trazer os três. Os três. A gente, na verdade, a gente pensou isso hoje. E vai trazer esse instrumento que eu quero conhecer. Rodolfo e Romualdo, não aceito não como resposta. Por favor. Senão eu vou ter que conversar com a irmã Lourdes para a gente fazer o nosso devocional. Devocional com Maria. Depois é a sua. Aí ele ganhou. Na verdade, ele ganhou um instrumento. Aí ele passou a aprender. E também ele ensinava também. Não, teve uma época que ele ensinava. E quando chegou em Minas, lá a igreja tinha banda. Sim. Roberto tocava na banda da igreja também. Tocava tarol, sabe? Aí o que é tarol, hein? Eu não sei não. Desculpa, Romualdo. O que é tarol? Não sei se você já viu nessas bandas de marcha. É uma caixa, É. Sim, é uma... Ah, sim, a caixa da bateria. Sim. Eu me liguei agora. Essa parte a gente corta. Na banda de música é conhecido como tarol, e Roberto tocava. Vai trazer o tarol, brincadeira. Aí, lá em casa, quem tocava mesmo era meu pai e Roberto. Como eu era menininho, eles sempre diziam, quando o regente do coral ia reger, eu ia pro lado do regente e ficava lá, imitando. Sim. Isso já era um prenúncio, né? Sim. Mas eu fui me apreciar pela música mesmo em 92, quando eu comecei a me interessar. Foi quando eu tinha um grupo musical lá em Nova Natal, o pessoal tocava muito bem. Aí eu comecei a ir para os ensaios e assistir. E aquilo foi me chamando a atenção, né? E começou aquela vontade de aprender mais coisa interessante. E qual instrumento que eu comecei a olhar? Foi o teclado. Vocês três, né, na verdade, vieram cantando, porque o Rodolfo já canta. Todos os três cantam. A gente sempre cantou lá em Na casa. verdade eram os três, eu não sei a Rosilene, porque eu nunca vi ela cantando. A Neide canta também. Mas é Rosineide, né? Rosineide. Mas canta... Que legal, né? Cantava E a irmã Lourdes também. Irmã Lourdes. Minha mãe e meu pai cantavam em coral. Todos cantavam. Que legal, meu. Roberto, Rodolfo, todos cantam. Eu ia cantar um pedacinho da música que eu canto com ela, mas deixa isso pros bastidores. Aí, em 92, assim, só pra vocês entenderem como é que foi que eu cheguei, a gente tinha um grupo, que foi até o pastor na época, ele formou, né? A gente tinha esse desejo de formar um conjunto, só que não era conjunto de mocidade, né? Um grupo para louvar. Na época a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. A tecnologia que a gente tinha na época era só a fita, né? Quando engasgava... Rolava tudo da... Quem nunca fez isso aqui com a fita, né? Tem muita história, né, com esse grupo com a fita. Caneta Bic, roda. Que entra um pouco, como se diz, da minha paciência, né? Que até brinca, né, dizendo que vai viver 200 anos, né? Você vai, com certeza. Ele vara, né? Não, com certeza, 200 anos pelo menos. Aí a gente formou esse grupo, né? Aí o pastor aprovou, o pastor até na época deu o nome. A gente foi e começou a cantar. Aí pronto, aí com o tempo a gente, no ensaio, a gente imitando qual instrumento estava cantando, ensaiando e eu lá imitando que era o teclado. Aí passou-se os anos, aí o grupo se desfez, né? Não por nenhum problema não, porque um dos componentes começou a trabalhar e também veio a época que casou, né? Aí, já sabe, né? Quando a pessoa casa, vai cuidar nada. Tudo tem um começo e tem um fim. É verdade. E é um ciclo, né? Tudo é um ciclo. Não vai, né, que vai passar a vida toda, né? Isso. É um momento, né? Então eu acho assim que eu aproveitei o seu ciclo. Esse ciclo aí, aproveitei muito bem. Até hoje, assim, eu sinto saudade não de arrependimento de que poderia ter feito ou não, mas pelo momento que... Um tempo bom, né? Tempo bom. Que eu fico olhando às vezes assim, que hoje em dia, nessa geração, as pessoas não vão ter essa oportunidade que nós tivemos. Porque hoje as pessoas, os jovens, eles têm tudo pronto.
Naquela época era complicado. Você né? tinha que produzir, né? Produzir, você tem que correr atrás. Como é que a gente ia conseguir um hino? Um playback? Uma coisa difícil. A luta pelo A gente tinha um fornecedor, um irmão que conseguia playback pra gente, que a gente não e pra você ver, a gente tá vivendo numa época tão fácil que esquecemos. Eu esqueci que realmente isso... Correr atrás de playback. Você produzir um playback. Né? Tem todo um... E teve um episódio uma vez que aconteceu, pra você ver que em todo canto, né? É uma família, é um grupo, é uma família. Tinha um colega da gente que fazia parte ali. No ensaio a gente tava, só pra resumir, tava ensaiando, aí só porque o outro irmão dele e Rodolfo começou a rir, ele achava que estavam rindo dele. Mas eles estavam rindo porque não sabia do hino que ele estava ensaiando, que a gente queria que o grupo ensaiasse. Ele, com raiva, levantou-se, foi lá, era o toca-fita, foi lá, quebrou, pegou a fita e jogou no chão. Não, mas realmente, ficar rindo, eu tô tocando, né? Aí o sorriso deles ficou... Todo mundo parou. Todo mundo... Eita Jesus, ele tacou a fita, abriu em duas bandas, aí o rolo foi parar lá na cozinha. Aí a avó deles, a saudosa irmã Luzia, ela disse, que é isso aqui? Aí eu saí correndo atrás da fita. Por quê? Pra recuperar o... Isso era no sábado. E a gente ia cantar no domingo, era a única fita que a gente tinha. Eu vou correndo e você correu atrás. Aí você pergunta, quem foi que consertou a fita? Fui eu, porque eles achavam que não ia ter mais jeito. Então nasceu ali a paciência. Ei, mas realmente, no ensaio, por favor, quando eu estiver tocando seu errado, não riam. Uma fita, né? Pra gente não ter que quebrar a fita. Pronto, aí eu fui surgindo o desejo, né? Aí quando foi em 94... aí surgiu a oportunidade, aí eu entrei na aula de música aqui na congregação do Gramoré, com o maestro Levi. Eu não sei nem onde é que ele tá agora. Aí foi quando eu comecei. Só que eu comecei o curso, só que eu não tinha instrumento. Isso em 94. Isso era muito ruim, né? Era muito difícil, era muito complicado. Músico era você achava um aqui, achar outro lá, você tinha que pegar ônibus, 2 ônibus e andar para conseguir, se você realmente quisesse. Aí, como eu iniciei o curso, aí parei, né? Porque eu queria um curso mais aprofundado, queria aprender o instrumento, só que eu não... Aí foi quando falaram para meu pai, tem na UFRN, na escola de música, agora é difícil. Porque quando surgir a oportunidade, tem que ir logo. Aí, lá vem a paciência de novo. Esperei 3 anos. 3 anos, pensou. Aí foi perseverança, né? Nem Jó. Né? Cadê? Nem Jó esperava. Aí nessa época, quando apareceu a oportunidade, eu estava na igreja. Aí, quando cheguei em casa, aí... meu pai falou, apareceu a oportunidade para fazer a inscrição, agora tem que ir amanhã. Eu, eita, e já levar a entrada da matrícula, né? Que era a matrícula. Aí eu vou conseguir dinheiro com quem? Aí foi quando o pastor na época, né? Eu congregava com o irmão Antônio, aí conversei com ele. Aí disse, não, a igreja consegue para você. Aí foi quando eu consegui fazer a matrícula. Aí estudei 5 anos. Aí você pode perguntar assim, não é que eu seja, tem um curso superior em música, não. Tem um curso básico. Mas foi um curso bem... Foi uma formação para lhe dar um norte, né? Porque foram 5 anos. Hoje em dia não tem mais curso básico de 5 anos. 5 anos é um... Porque quando eu cheguei... curso básico de 5 anos? 5 anos. Porque quando eu cheguei lá, aí eu perguntei, meio curioso, curso... Meu curso básico de 5 anos foi para tocar na igreja. Cadê? Aí pegou... Vai ter o filho. Aí me explicaram, não, é porque aqui tá a escola, ela tá passando por uma reformulação, né? No curso. Porque o curso básico, na verdade, era 10 anos. Diga aí.
Era 10 anos, é porque O básico o básico era 10 anos. Aí hoje é assim também? Não, hoje não é mais. O máximo lá é 3 anos, o básico. Um músico não sobrevive mais 10 anos. Mas por quê? Não é. Quando eu O iniciei. cara não existe. Ela começa, cara. Quando eu iniciei lá na Exato. escola de música, a minha turma tinha 21 alunos. Aí quando você terminava o primeiro semestre, porque a escola ela acompanhava o calendário da universidade. Aí era por semestre a matrícula. Então quando terminava o primeiro semestre, aquela turma de 21 alunos tinha só 7. Você estava entre esses. Eu estava lá. Da paciência mesmo. Não é? Romualdo, falamos aqui sobre a experiência do seu pai, vivência, e agora trazendo essa oportunidade que você teve, né, da música aí para chegar lá. Vamos entrar um pouquinho aqui na sua experiência com Deus. Tem uma história, algo que você possa contar que tipo assim, aquilo ali marcou a sua vida, marcou a sua história, né? Porque são quantos anos? Você chegou a se afastar do evangelho nesse período? Então, eu fui nascido e criado dentro do evangelho, né? E com os meus, acho que 14 para 15 anos eu me afastei, né? Fui criado, me afastei, e aí eu voltei aos 20 anos. Então, passei 5 anos afastado, não mudou mesmo. Então, eu sempre conto, quanto tempo você tem de crente? Eu sempre conto assim, dos 20 anos pra cá. Então eu tenho aí 26 anos de crente. E aí, claro, né, nesses 26 anos eu tenho minha experiência. Aí eu queria ver um pouco de você sobre isso, a sua experiência, algo que lhe marcou. Eu sei que nesse período que você tem de cristão aí, tem muita história para contar, marcante, né? Mas aquele que está mais no teu coração, que não consegue sair, que está guardado aí, tua experiência com Deus, fala um pouco pra gente aí. Lá em casa, meus pais sempre nos instruíram, né, a questão do caminho, né? Mas creio assim que às vezes a gente passa por certas experiências na vida, porque a gente tem que ter experiência. Porque se você não tem experiência, você não tem uma vivência, né? Mas meus pais nunca deixaram de instruir. Porque, como a gente fala, assim, como se eles falam que a adolescência é uma idade perigosa. Hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Naquela época a gente não tinha muito acesso. Mas eu também tive esse momento de me afastar da presença do Senhor, mas não de ir para fazer coisa errada. Mas tentei trilhar um caminho assim de ir para a festa. Até Adolescente, sempre que pensa coisa da adolescência. Festa, né? Mas como isso se deu? Foi porque chegou um período lá em casa, por exemplo, esse período foi um período assim, não digo difícil, mas que é complicado. Por quê? Porque meu pai, ele sempre foi uma pessoa esforçada. Por exemplo, ele trabalhava aqui no Alecrim, voltava para... A gente morava em Parnamirim nessa época, em 91. Aí meu pai vinha sempre os finais de semana para a igreja. Ele nunca deixou de ir. Parnamirim e vinha pra cá. Vinha para cá, para Nova Natal. Aí só que eu vinha também com ele. Mas é coisa de adolescente, a hora que você quer ficar em casa, aí comecei. Esse negócio de ficar em casa, só que eu ficava com a minha mãe. Aí minha mãe às vezes ia para a igreja lá em Parnamirim. Aí uma vez eu fui até na Polo. Só que aquele negócio que você não se sente bem acolhido, aí você fica meio, não conhece ninguém. Era muito difícil para um jovem, né? É muito difícil. Aí o que foi que eu comecei a fazer? Ficar em casa. Não era de sair. Rodolfo sempre gostou muito de andar. Aí vinha para casa da minha prima, aqui no Alecrim, e passava o final de semana. Aí só ficava eu e minha mãe em casa. Aí foi assim, um certo período, aí eu comecei a não querer ir mais para a igreja. Mas também não ia para outro canto. Eu não posso dizer que se afastou, você se fazer esfriou. Me esfriei. Esfriou quietinho e não... Só que aí vem
a experiência de você lembrar de Deus. Uma vez eu e Rodolfo inventou de ir para um clube, todo mundo de menor. A gente entrou escondido. Aventura. As aventuras. Mas que isso poderia ter ocasionado uma perda de vida. Porque aconteceu uma briga de gangue lá dentro. Porque naquela época tinha um negócio dos... Como que se diz? De lutas marciais, academias. Sim. Aí tinha aqueles camaradas que eram meio esquentadinhos, aí teve um que só porque pisou no pé do outro, aí começou a confusão. Aí nessa confusão alguém quebrou uma garrafa lá, aí feriu o outro, sabe? Ei. Aí começou o desespero. Aí a gente querendo, isso lá pra dentro do clube, aí a gente querendo entrar lá pra dentro, aí não tava entendendo o que tava acontecendo, a gritaria e o povo vindo. Todo mundo desesperado, corre, Vocês corre. indo e eles vindo. Aí Corre, a pessoa corre. que era festa. Então, galera que a gente chegou. Corre, que estão furando. Aí pronto, a gente se furando, desesperou. Aí naquela hora ali eu me lembrei. Lembrou de Cristo. Tô no lugar errado. Tô no lugar errado. Meu Deus, se o senhor vier agora. Você lembra tanta coisa e todo mundo desesperado pra querer sair. Você só pensou. Ei, existia uma época que a gente dizia assim, tá vendo? Deus castiga. Porque de fato era um lugar que vocês não deveriam estar, né, irmão? Mas foi um livramento ali. Porque tudo adolescente, né? E experiência de vida, né, irmão? Experiência de vida. Aí foi quando Deus começou a fazer o trabalhar de Deus, tanto na minha vida como na vida da minha família, né? Agora, aí vocês podem até me perguntar por quê, né? Quando foi em 92 a gente veio morar em Nova Natal. A gente estava afastado ainda, eu e Rodolfo, né? Roberto já estava casado, morava em Recife. Aí a minha irmã morava com a minha prima. Aí foi quando Deus começou a trabalhar, tanto na minha vida como na vida de... Foi muito bom pra vocês terem vindo morar aqui. Foi, eu vou dizer por quê. Com o passar dos anos, eu fui perguntar pelos colegas meus como é que tava fulano. Ah, fulano se envolveu. Fulano tá, como se diz na linguagem, tá perdido. Se enveredou pelo caminho errado. A linguagem de hoje já tá na bagaceira. Isso. É. Aí uma vez, aí eu perguntei, e por fulano, que era colega da gente, você teve que ir embora com o pai porque tava difícil. Eu posso botar o pi na hora? Pode botar o pi. Porque eu não sei como é que ele tá hoje. Dá pra né? dar um pi 3 vezes. Ei, sim, Romualdo. Aí você ficou sabendo, você sabia notícias dos seus amigos que enveredaram por um caminho complicado. Isso. Aí pronto, aí eu comecei a entender o trabalhar de Deus, mas no entanto eu ainda não tinha voltado, né? Aí foi quando, num culto, os jovens lá da igreja foram lá em casa depois da EBD, aí fizeram apelo, a gente não... Eu com um cordãozinho, né, com a pulseirinha, mas não tava... Só tava afastado mesmo. Aí... Você vê, desculpa, Rod, deixa eu só cortar o teu raciocínio aqui um pouquinho. Eu com cordão, na época isso já era... Isso era pesado demais. Era pesada. Né? Eu tava todo errado, eu Todo tava de cordão. Diga aí. Que sou. Eu chamei um palavrão, chuchu beleza. Chuchu beleza, era palavrão. Os tempos, a gente tá falando em relação do A que era época, né, o que pecado. que antigamente, era. né? Não era... E é uso e costume, né? Na verdade, o coração, né? O coração, o coração deles entendia que aquilo era, porque não era uma prática, não é isso? Não amor? era uma prática. É. Exatamente. Porque é questão dogmática. Né? Era Isso. muito forte. É. Naquela época era muito forte. Romualdo, eu queria fazer mais uma pergunta e trazendo você agora para os anos 2000. A gente tá fazendo esse túnel do tempo aí. A gente veio tá de... legal aí. Né? Você veio morar em Nova Natal, 92 para cá já estava já congregando na igreja local. E aí o ministério começou a desenvolver, você começou a crescer ministerialmente. Fala um pouco aí desse... Eu não quero nem falar daquele episódio. Mas Romualdo é um homem que também teve muita experiência com esse ambiente aqui, porque em algum momento ele também esteve à frente de programas de rádio, né? Isso. Era as rádios comunitárias. As rádios né? comunitárias. Fala um pouco aí dos anos 2000 para cá, tua vivência aí dentro da igreja, fazendo a obra do Senhor.
pronto, para poder começar a falar na questão ministerial, ainda entra já pegando a metade dos anos 90, né? Sim. Porque o meu início de ministério, ele começou mesmo em 94. Foi quando eu fui levado pelo saudoso pastor Geraldo Carneiro para a reunião e apresentou como auxiliar, né? Dia 23 de maio de 94. Eita, perto da Copa. Que não quer dizer nada, Romualdo. Lembrei. Aí foi quando se iniciou a minha carreira ministerial, né? E eu acho que foi um dos primeiros obreiros mais novos, né? Em 94 começavam a saga de obreiros novos, né? Eu acho que foi um começo, né? Até para outros, né? Sim. Porque antes, se você fosse ver em ministérios, quando você olhava a pastores, você vê que pastores eram poucos. Eram homens já de idade, né? De idade, mas que tinham muita experiência, vivência. Aí foi quando deu início. Aí para mim poder chegar ao diaconato também eu já esperei 3 anos. Aí foi seguindo. Você lembra quando você foi a diaconato? O ano? Sim. 97, dia 4 de maio. Lembra de tudo, né? 97. 97. Tem uma história, né? E o presbitério? História, dia 8. Eita, o homem é um almanaque. Até hoje. 2015, de fevereiro. Aí eu tive que esperar 18 anos. Tem uma história dentro do ministério. Ei, a verdade é que Porque muitas vezes as pessoas não conhecem isso. E essa é a parte interessante, né? Que viver dentro do ministério, viver envolvido na obra, requer muita graça. Né? Muita graça. Então, tem história, né? Que na verdade, desde então, primeiro 92, 94. 94. Desde 94 você vem servindo o corpo, Isso. né? A gente fala ministerialmente, mas o fato é quando o camarada entendeu que precisa servir o corpo, Isso, né? Ser suporte para aquelas pessoas, ser suporte para aquela igreja, para aquele lugar e abençoar vidas com seu serviço, Isso. né? E não foi assim uma questão, eu quero ser. Porque existe, a própria palavra fala, né? Esse desejo episcopado, né? A boa obra desejo. Mas em mim não foi assim, Deus foi me colocando, né? Nessas experiências. Aí, durante a jornada é normal, porque nós somos limitados. Isso. Tem hora que você... Se você perguntar se teve hora que você quis chutar o balde, parar Tinha um nome de lá, ser. Chute-me. Eu queria voltar à minha vida normal. Se tivesse um balde lá, chutava um bocado, né? Queria voltar à minha vida normal. Vida normal, porque realmente não é. Porque não é fácil. Não é fácil. Porque existe você ser e você querer ser aquilo que as pessoas... Por exemplo, você querer que as pessoas vejam o que você é. Isso. Uma nomenclatura. Romualdo, eu quero pegar esse gancho agora para citar uma pregação que eu escutei uma vez. E a pregadora dizia assim: você tem que ter cuidado para o seu serviço não virar um ativismo. E a pregadora tinha propriedade para falar isso. A gente está falando da nossa querida irmã Mara. Eu não esqueci nunca dessa ministração. Nesse tempo todo, a gente somos limitados, como você muito bem colocou. Em algum momento você entendeu que, por motivação sua, porque isso às vezes é involuntário, a gente tem que ter esse cuidado de servir o corpo, mas de não só fazer com que aquilo se torne um ativismo, e sim um servir ao Senhor. Em algum momento você sentiu isso, ou sempre você... Eu queria que você trouxesse uma visão dessa... Tudo que acontece com a gente, né? Em qualquer área que for, é experiência pra gente. Talvez no momento eu não tivesse essa percepção como eu tenho hoje. Se você me perguntasse, se você voltasse, você faria tudo de novo? Faria, mas com o pensamento que eu tenho hoje. Experiência de vida, né? Experiência de vida, porque
eu não tinha... É porque na época o meu pensamento ele era muito... Eu tô falando de 94 para cá, sabe? Eu quero ir para bem longe, para um tempo mais antigo, onde era tudo muito difícil. O servir ao Senhor, eu digo isso, é uma opinião minha, vocês não precisam, inclusive as pessoas que nos assistem não precisam concordar com isso. Mas quem servia ao Senhor há 20, 25 anos atrás, na casa do Senhor, encontrava uma dificuldade muito grande, porque você precisava transparecer ali uma força e um serviço de qualidade e excelência. E na verdade a gente sempre foi limitado, a gente sempre teve as nossas dificuldades, mas no servir ao Senhor a gente não podia expor isso. Existia essa dificuldade. E a questão de você ter um ministério, você tem que estar preparado para tudo. E tem que ter a questão ter a maturidade, quando fala maturidade em pessoa, né? A pessoa ser madura para aquele, e ter a maturidade espiritual. Porque havia certas ocasiões em reuniões que não vou falar aqui, né? Que se você, você às vezes precisava ser crente, bicho. Acontece isso aqui. Acontece isso. Eu já vi tapa em mesa. Antigamente. Tu já viu tapa em mesa, irmão? Tapa em mesa assim, prá. Quando você tapa em mesa. Já. Meu Deus, muito preto. O homem sendo homem. Eu já vi obreiro abandonar a reunião dizendo não quero mais. E fechar a porta com tudo e ir embora. E hoje a gente tem essa maturidade de entender isso. A pessoa estava no limite ali, né? No limite. Então, era o homem batendo, era o homem se levantando dizendo não aguento mais, né? Entendeu? A gente entende isso hoje. Aí, hoje eu tenho um entendimento diferente. Porque certas ocasiões que aconteceram comigo na trajetória ministerial, algumas pessoas têm um conhecimento do que aconteceu, né? E para mim ali foi tipo um fundo de poço. Às vezes passou por isso, passei. Mas tudo, como você disse, tudo às vezes cooperam, né? Para o bem. Às vezes foi uma coisa ruim, uma experiência ruim, mas às vezes são coisas para lhe aproximar de Deus. Isso. E para você também abrir a sua mente. Adquirir mais maturidade, né? Porque com o que aconteceu comigo, eu aprendi que tem que ter limite. Tem que ter limite, porque nós somos limitados, nós somos carne, né? E nós temos que ter o limite. E uma coisa que hoje eu vejo, que antigamente não se fazia, era tipo o obreiro descansar a mente. Hoje não existe, você não via. Hoje existe isso, né? Mas antes não tinha. Hoje existe uma fériasinha, um tempo pro obreiro. Férias de Jesus, não existia não. Não existia não. Trabalho descansar no céu, né? Você morre. Quer descansar, morra. Porque o pessoal tinha um ditado assim, o obreiro tá com a barriga grande, aquele negócio todo. Tá muito descansado. Eu sofreria. A falta de cuidado com a saúde. Com a então saúde. Eu aprendi com aquela experiência ruim. Eu aprendi. Chegamos hoje, 2023, né? Foi um retrospecto mesmo. E hoje com a mente, eu não diria que renovada, mas agora com experiência de vida, eu queria falar sobre as suas expectativas acerca da Igreja do Senhor. O que é que Deus tem falado ao seu coração dos dias atuais? Qual a sua... A gente entende que você também tem um coração evangelístico aí, missionário também. A sua expectativa do Maranata, como é que é tudo isso aí? Que a igreja, ela tem que ter a esperança, né? Da vinda de Cristo. Que esse é o alvo, né? Essa é a esperança do crente, né? Que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, que a vida que nós vivemos aqui é uma vida passageira. Não é por causa disso que você vai deixar de viver suas expectativas de vida como traçar seus planos como ser humano, aquilo que você deseja conquistar. Porque enquanto eu estiver por aqui, enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja ou
vier nos buscar, como eu sempre falo assim, às vezes falo com a minha esposa, né, que se o Senhor ele não vier buscar a sua igreja, ele vem nos buscar, a gente vai ao encontro dele. Isso. Eu tenho meus planos, mas que isso não esteja acima, né? Porque às vezes as pessoas querem fazem seus planos, suas expectativas, mas para viver como se viesse viver eternamente aqui. Não pensam em céu mais. Não pensam em céu. É o que eu tenho visto, assim, até olhado, tem se falado pouco. No céu. Que antes, o que se falava mais era arrebatamento, a vinda de Cristo. Esse era um tópico que eu estava querendo tratar, mas com muito cuidado. A gente tem falado esses dias que tem se levantado uma geração muito intensa e o mover da adoração é algo real. Mas aí a pergunta que eu te faço é justamente dentro desse questionamento aí que a gente está tratando. A gente tem buscado um bem-estar local, a gente tem buscado sentir aqui, ou a impressão que dá é que a gente quer sentir muito aqui, mas não estamos se preparando para lá. Eu queria que você trouxesse um panorama acerca disso tudo, porque é como você disse muito bem, tem se falado sobre uma busca intensa, busque, mas buscar o Espírito Santo, buscar sentir para quê? Isso, entendi agora. Beleza, você recebe aí, você está sentindo Deus aqui, qual está gerando o quê em você? Porque assim, a promessa de Jesus de fato é que o Espírito Santo iria nos auxiliar, interceder por nós, e o dia que eu não orar, ele ora por mim com gemidos inexprimíveis. Fato, tem acontecido isso, o Espírito Santo tem tomado a sua igreja, e o resultado disso. Qual é a minha preocupação em querer ser cheio de Deus? Sim. É pra quê? É só pra pregar bonito, para viver aqui, eternamente cheio. Preocupando em ter assim, em ser cheio de Deus a ponto de me preocupar com aquele que está perecendo. O resultado disso, qual o resultado? Porque Jesus está voltando, né? É aquela pressa que os discípulos tiveram, sim, né? Sim. Que Pedro teve, de Jesus disse, eu vou voltar. Então, quando nós lemos as epístolas de Pedro, de Paulo, né, de Tiago, quando nós vamos ler, a gente vai ver que eles pregavam Cristo sobre o reino de Deus, de uma maneira a expectativa era o rei. É tão exagerada, assim, tão urgente, sim, porque na mente deles Cristo estava para voltar naquele tempo. Sim. É por isso que vão ver filhinhos, já a última hora, sim, né? Nós estamos vendo o tempo final, então tipo, vão estar pregando como se fosse o final. Isso. João viu o Apocalipse, né? João teve aquela visão, então é para agora. E aí é uma pergunta que o Ed está fazendo, uma pergunta muito interessante. A gente tá ser cheios. Beleza. E aí, o Espírito chegou, ele vem. Ele sempre vem, eu digo muito isso. Ele sempre vem, ele toma a sua igreja, ele fala a sua igreja. Mas e aí, o resultado disso? Me traz uma visão tua. Quando você estava falando aí, eu termino voltando, né? Aí dá uma voltando. Essa é um assunto bem... Porque isso aí me fez viver... grandes experiências que eu trago até hoje. Por quê? Porque buscar o Senhor, porque querer sentir Ele perto, porque revestir dele, porque ter essa busca intensa. Eu acho que tem que ter um resultado para tudo isso. E para quê? Qual a importância? Eu só quero sentir quando eu vou para o culto, lá sinto e vou para casa, e depois? Na minha visão, quando você falou isso aí, eu me lembrei de que o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, ali quando o Senhor, era um desejo, vendo todo mundo sendo batizado, o Senhor me batizou. Então naquela época, creio que foi Deus avivou a igreja naquela época ali, onde eu me congregava. Não estou falando em igreja em geral, mas foi um trabalhar de Deus tremendo, que eu vi Deus
Isso não é história que alguém contou para mim, eu estou contando. Eu presenciei, eu estava presente. De você chegar na casa de alguém, que a pessoa estava lá, chamou, estava evangelizando, e a pessoa desesperada, venha aqui orar por essa pessoa, que ela está 15 dias, está travada em cima da cama, não levanta não. Primeiro era uma ação maligna na vida da pessoa, e ali a gente orou. E não precisou palavras, né, bonitas, né? Já tudo orando, quando de repente a pessoa, ela pulou de cima da cama. Quando na época o líder disse assim, ó, levanta agora e anda. E eu cheguei e me arrepio. A pessoa pulou, ela não se levantou. Tá, tô bem. Ela pulou e começou a correr dentro de casa. Isso pra mim foi uma experiência muito grande. É um resultado, né? Um resultado de busca, porque você busca, é como o Rinaldo tá falando, porque a gente tem que lembrar das pessoas lá fora. Tem que ter Então tem que ter esse revestimento. Quando foi Pedro que falou para aquele homem que estava na Porta Formosa, eles estavam revestidos, estavam cheios para poder trazer uma palavra de autoridade para fazer mudar a história de alguém, mudar a vida de alguém. Eu não posso buscar o revestimento só para eu estar cheio. Aí para quê? Deus te dá para me dar para alguém. Quando você enche, por exemplo, quando você enche um copo desse de água, então ele tem um objetivo, né? Ele vai saciar a minha sede. Então, quando você está cheio, você vai trazer vida para alguém. Uma palavra que vai trazer vida para alguém. A gente volta para esse nosso tópico. Acho que esse tópico foi rico nisso aí. Você vai, busca, recebe de Deus. Essa busca intensa, o resultado dela é gerar vida em alguém. E muitas das vezes a gente estamos muito pilhado, muito pregando, muito envolvido, mas tem pessoas dentro de casa que estão morrendo. Precisando. E às vezes a gente está socorrendo pessoa lá fora, cuidando de pessoa lá fora, indo buscar pessoa lá fora. Mas a gente tem cara, a gente morrendo, é igual o filho pródigo. Tipo assim, você tá salvando lá fora e perdendo em casa. Então, tipo, é igual o filho, eu vou terminar, que eu sei que estou passando aqui, que o nosso tempo, pelo que eu estou vendo aqui, já estourou. Mas só para fechar isso aqui, a gente tem que fazer como o pai do filho pródigo fez festa pro filho que chegou. E quando o filho mais velho chegou e ficou lá fora, ele foi lá fora buscar o filho que não queria entrar. Ele acolheu o que estava chegando e também não quis perder o que já estava em casa. Ele sentou, ele conversou, ele explicou o motivo da festa, explicou a situação e trouxe os dois. Então temos que entender isso, temos que ter esse coração de abraçar o que está fora e cuidar do que está dentro de casa. E às vezes nós estamos... Tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Muitas vezes a gente somos velhos, não profetizamos nem tanto. Nós não fazemos muito milagre em relação a cego ver muito falar, parede com andar, ou até mesmo morto ressuscitar. Mas na vida espiritual de muita gente, eu tenho certeza, assim como você foi na minha vida, você e Mara fizeram diferença na minha vida, temos feito diferença na vida de muitas pessoas. Com certeza. Até na nossa vida mesmo. Às vezes lá ela comenta muito, né? Precisamos buscar. Desse jeito estamos fortes demais. Amém. Do modo, eu não sei por que passa tão rápido. A gente tá chegando no final, Romualdo, mas ainda assim eu queria fazer aquela brincadeira rápida contigo. A gente fala uma palavra e você... Bate e volta. Bate e volta, aí você me diz o que é que vem ao seu coração acerca dessa palavra. Amém? Certo. Romualdo, o céu. O céu, ele é o alvo, né? É o destino que a gente tem que almejar. Todos os dias. Todo mundo. Um sonho realizado.
Eu casei, né? Glória a Deus. E já vai fazer 12 anos, Amém. graças a Deus. Glória a Jesus. Porque o pessoal sempre tirava brincadeirinha, né? Quem vai casar não, que negócio todo. Glória a Deus. O arrebatamento. Arrebatamento é um evento que temos que estar todo momento preparado. Que a palavra de Deus, ela sempre fala, né? Temos que estar preparado. Amizade. A amizade ela é importante. Ela é importante. Mesmo com o passar do tempo, ela se fortalece. Existem, eu sempre falo, existe o colega, existe o amigo, né? Então, a amizade ela é importante porque na trajetória, na nossa vida, tem os colegas e tem os amigos. E não é demagogia nenhuma, eu estou aqui diante de dois grandes amigos. Dois grandes amigos. Amém. A recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Romualdo, a gente queria te gastar muito mais tempo, mas eu queria gastar só mais um pouquinho. Você olhasse para essa câmera aqui e fizesse suas considerações finais. Desde já agradecendo, Romualdo, a sua presença aqui. Você conhece nosso coração. Amém. E, meu Deus, que alegria, Romualdo. Que alegria. Já fazia um tempo que a gente tinha sentado na mesa. Não fazia? Muito tempo. Não faz isso não, Romualdo. Isso deve ser até pecado. Vai ter outras oportunidades, né? Tu olha para aquela câmera Fala ali. aquilo que Deus colocar no teu coração aí para os nossos ouvintes, nossos amigos. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, como eu falei, diante de dois grandes amigos. Que você se sinta abençoado, porque estar na mesa é algo gratificante. Então que o Senhor possa ter falado grandemente ao teu coração. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que vai ser alcançado, né? Por essas palavras que foram ditas aqui. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. Amém. Muito obrigado, Romualdo. Agradeço também, Romualdo, pelo convite. Sempre que a gente disse aqui, tem a parte 2. A gente tem um. Aí a parte 2 vai ser reforçada. Já tá feito ali o apelo, já tá feito o convite ali. Robertão, Rodolfo. Tamo junto aqui e lá. E vamos mais cantar, viu? No dia a gente vai pegar o violão. Nós vamos fazer um negócio diferente, vai ser festa. Vai ser uma livecast. Jesus, vai ser bem. Obrigado por estar aqui. Para mim foi um prazer, né? Vocês me deixaram bem à vontade. Estamos na mesa, foi uma conversa de mesa, né? Isso aqui foi Mas é muito bom, é muito bom. Muito gratificante. Glória a Deus. Amém. Queridos, você que chegou até aqui, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, sabe? A gente tem entendido que a gente não tem buscado, eu tenho falado muito isso, a gente não tem buscado engajamento, a gente não quer crescer na internet. A gente recebeu do Senhor e quer abençoar outras vidas. Então esse ambiente de mesa aqui, ele acontece com câmera ou sem câmera, com gravação ou sem gravação. O fato é, a gente precisa estar em comunhão e aqui existe muito de Deus nessa comunhão aqui. Então não deixa de compartilhar, você vai estar abençoando outra vida. Isso também é evangelismo, isso também é levar a palavra do Senhor. Amém? Até o próximo na Mesa Podcast. Em nome de Jesus. Amém.